Bom dia, meus queridos. Então, hoje a gente vai para a nossa última aula sobre gravitação e vamos falar um pouquinho de gravitação universal de Newton, tá? O assunto sobre gravitação não vai encerrar aí, tem muito mais coisas sobre gravitação, tá? Até novas teorias, como que a gravitação, né, que veio com a relatividade geral de Albert Einstein, né, que mudou totalmente o entendimento sobre o que a gente entende de gravitação hoje, tá? Só que a gente estuda até a gravitação de Isaac Newton aqui no primeiro ano e a gente vai ver um pouquinho sobre a gravitação geral lá no terceiro ano. Desculpa, sobre a relatividade geral lá no terceiro ano, tá? Então hoje a gente vai o último assunto sobre gravitação, que a gente chama de gravitação universal, que foi feita por Sir Isaac Newton, tá? Então vou pegar aqui a minha apresentação. Então tá aí o cara que fez por mim é um dos principais físicos, né? Eu sou um admirador de Isaac Newton, então para mim foi o maior físico que teve de todos os tempos, foi o que realmente sintetizou a física e mostrou e fez o que a física é hoje em dia, né? Então para mim é um dos grandes físicos, foi esse cara aí. Ele fez os trabalhos dele, né? Tanto as leis de Newton sobre a questão de óptica, que vocês vão ver que ele também estudou, e a gravitação universal, realmente ele era um gênio, né? Porque se é difícil para nós compreender o que ele fez, imagina criar do nada como ele fez, né? Ele criou praticamente do nada, né? Fazendo na ideia dos outros, mas ele sintetizou, ele fez a matemática por trás das coisas da física, né? Os outros fizeram, entenderam muitos movimentos, mas ele não, ele botou isso, né, na linguagem da matemática. Então, realmente, Isaac Newton foi um grande cara. Então, se vocês acham que a física é complicada, porque tem muita matemática, né, a culpa não é minha, a culpa é do Isaac Newton. Tá? Mas a matemática que ele colocou por trás, né, foi o que possibilitou a gente ter praticamente tudo que a gente tem hoje. Tá? Estou falando dele e nem botei a fotinha para vocês verem ele, tá? Só deixa eu botar aqui para apresentar. Estava falando dele ali e você nem estava vendo o cara. Aqui, agora sim. Agora vai aparecer o Sir Isaac Newton. Aí está o cara, né? Nasceu em 25 de dezembro de 1642, então nasceu no dia de Natal, tá? Ele era inglês, né? Estudou em diversos ramos da física, né? E também um pouco ele também fez trabalhos em alquimia, talvez foi o grande erro da vida dele, mas ele foi um dos grandes, né, cientistas do mundo. Até hoje é conhecido por isso, tá? Ele está enterrado junto com os grandes nomes da ciência, como Darwin, na Catedral de Windsor, se eu não me engano, em Londres, onde os reis são enterrados, né? E ele está lá junto com para mostrar como ele foi importante, né, para o mundo. Tá? Então, o que, que ele fez? Ele criou a gravitação universal. Né? Ele sintetizou isso em uma regra. Né? Mas o que, que sintetizou isso numa regra? A grande jogada dele foi que ele conseguiu, com uma simples lei, que é essa lei que está aqui, depois a gente vai ver mais bonitinha, né? Ele conseguiu explicar os movimentos extraterrestres, ou seja, os movimentos que aconteciam fora da Terra, né? Como a Terra girava em torno do Sol, a Lua girava em torno da Terra, conseguiu explicar esse tipo de movimento e conseguiu explicar os movimentos dentro da Terra, como uma caneta caía, como uma maçã caía. Então, por isso que tem até a história, né, que ele olhou uma maçã, caiu e criou a gravitação universal, né? Por quê? Porque ele conseguiu sintetizar os dois movimentos, o que acontecia fora da Terra com o que acontecia dentro da Terra. Então, com uma lei tão simples, né,
tão fácil, ele conseguiu explicar dois movimentos que pareciam completamente diferentes, né? O movimento aqui na Terra e o movimento lá fora, né? Conseguiu explicar o movimento dos astros com o movimento de uma queda livre de uma ação, de uma bola. Então, por isso que eu acho que essa gravitação universal é tão bonita. Eu chego a ficar até emocionado quando eu falo disso aí, porque realmente é inacreditável o que ele fez. Tá? Vamos falar um pouquinho de como ele fez isso aí, tá? Então, ele provou essa lei da gravitação universal, né? Deixa eu só aumentar aqui. Ele publicou essa lei em 1687, nesse livro que é o Princípio, né? É o mesmo livro que está escrito, né? As leis de Newton, né? Aqui eu tenho, deixa eu botar aqui a tela maior para vocês conseguirem ver. Aqui eu tenho o Princípio, né? Atualmente o Princípio foi naquela época foi escrito em 3 livros, né? Mas hoje a gente tem 2 livros. Esse aqui é o Princípio 1, tá? E esse aqui é o Princípio 2 e 3. Deixa eu até focar ali, ó. Aqui é o Princípio 2 e 3, o sistema do mundo, tá? E é nesse aqui que está escrito a parte de gravitação universal. Foi aqui que ele publicou as leis dele, tá? Em 1647. 1687. Ok? Então, estava escrito nesses livros aqui a lei que ele publicou, tá? E o que essa lei diz? Essa lei simplesmente relaciona coisas bem simples, né? Ele relaciona simplesmente as massas que estão envolvidas ali. Então, ele percebeu que para ter atração, para ter uma força gravitacional, os corpos precisam ter massa. Então, e precisa ter força, a gente viu que precisava de dois corpos, né? Para ter atração um corpo pelo outro. Então, essas forças têm que ser impares. Por isso que eu preciso de duas massas, né? A massa 1 e a massa 2. Nesse caso, da Terra girando em torno do Sol, o Sol é a massa 1 e a Terra é a massa 2. Uma maçã caindo, a Terra é a massa 1 e a maçã é a massa 2. Tá? Então, eu preciso de duas massas. Esse G aqui, ele chamou de constante universal, constante universal da gravitação, ou a constante de gravitação universal. Tá? Tem vários nomes, né? Também chamado constante newtoniana de gravitação, constante gravitacional universal, constante Newton, ou constante gravitacional. Tá? É uma constante física de caráter universal, que figura na lei da gravitação universal de Isaac Newton. Ou seja, em qualquer parte do universo, essa constante gravitacional tem o mesmo valor. Posso ir para uma galáxia muito distante, posso ir para outra constelação, tá? A constante universal vai ter o mesmo valor. Posso estar falando da Terra com a maçã, ou do Sol com a Terra, ou com o Sol e Plutão, não importa. O valor do G é sempre o mesmo. Né? E esse valor do G é um valor muito, 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 muito pequeno. Tá? Por que ele é tão pequeno? Tá? Porque as massas aqui envolvidas são massas muito, muito, muito elevadas. Então, a gente acaba, né, tendo algum valor por causa dessas massas elevadas. Diferente, né, como a gente sabe que na física, né, ela tem que ser aplicável em tudo. Né? Do mesmo jeito que eu tenho massa, né, agora vocês estão longe de mim, né? Antes era mais fácil dar o exemplo, quando vocês estavam perto. Ó, eu tenho uma massa. O livro aqui, ó, opa, onde que eu posso botar aqui para vocês verem? Tem outra massa. O livro está aqui, tá? Então tem uma distância entre nós dois, tá? Mas o livro tem massa, eu tenho massa. E eu tenho que atrair esse livro.
Mas por que eu solto e ele não cola em mim? Ele cai para a Terra. Eu estou até mais perto que ele do que a Terra. Porque a minha massa é muito pequena. Tá? Então, se eu calcular a força gravitacional entre eu e o livro, a gente vai ver que vai ter um número muito, muito, muito pequeno, por causa que essa constante gravitacional tem um valor muito pequeno. Tá? Outra coisa importante aqui, tá? Então, a gente já viu a constante gravitacional, as massas, e a outra coisa importante é a distância entre os centros de massa dos objetos, que é o R aqui. Ó. Ou seja, a força gravitacional, que é o F, depende, né, do inverso do quadrado da distância. O que isso quer dizer? Que quanto mais longe esses objetos estão, menor vai ser essa força. Então, quanto mais próximo, maior vai ser essa força. Então, a força que a Terra faz sobre o meu corpo é muito maior do que a força sobre um corpo, né, com a mesma massa que está a 10 quilômetros da superfície da Terra. Por quê? Porque a distância dele é maior. Tá? Então, a, a, a força gravitacional depende do inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe, menor a força. Quanto mais próximo, maior a força. Tá? Então, apenas essas cinco não, quatro, né? Uma, duas, três, quatro, é capaz de descrever as leis da gravitação. Né? Eles conseguiram explicar as leis de Kepler com essa formulazinha tão simples. Tá? Então, só para resumir aqui a formulazinha, o F é a força gravitacional, depende, né, diretamente, ou seja, proporcionalmente à constante gravitacional, a massa dos corpos envolvidos, né, tanto de um e do outro, né, isso tudo dividido pela distância entre esses corpos, tá? Não esqueçam que é sempre o centro do corpo, então não é da superfície, é sempre do centro desse corpo. Então, é a distância do centro da Terra até o centro do Sol, a distância do centro da Terra até o centro da Lua, ou a distância do centro da Terra até o centro da maçã, ok? Ou a distância do centro do Sol até o centro do Plutão. É sempre dois corpos e sempre a posição é a distância dos centros desses corpos, ok? Que vai aqui na equação. Outra coisa legal, eu falei que ele conseguiu relacionar, mas aqui eu vou mostrar como que ele relaciona. Deixa eu tomar uma água aqui. Pessoal, a gente já viu a força-peso, né? Então tá aqui, ó, força-peso, massa vezes gravidade. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, o P é o módulo da força-peso, a massa é a massa do objeto e o G é o módulo da gravidade que a gente estudou. Então essa formulazinha aqui a gente já conhece muito bem, que a gente já trabalhou. Por que ela está aqui de novo? Eu falei que é o mesmo movimento, então aquela equação que a gente aprendeu aqui, ó, tem que dar conta de explicar essa equação aqui, tá? Então vamos comparar, né? Quem faz a força-peso, né? A força gravitacional, então elas têm que ter o mesmo valor. Então se eu colocar aqui, ó, Gm vezes a massa, né? Então acompanha aqui ó, a formulazinha que eu coloquei, é igual a o peso vezes a massa vezes a gravidade. Né? Então, imagine que, então, se eu estou analisando uma massa aqui na Terra, uma maçã apenas, massa da maçã que está aqui em preto. A massa da maçã é aqui e aqui, elas são iguais, né? Porque eu estou analisando a maçã, então eu quero calcular qual é a força que a Terra faz sobre essa maçã. Essas massas, como são iguais, eu posso cortar. O que vai chegar à conclusão? Que a gravidade, né, o G da gravidade, que a gente conhece aí como, que a gente usa na conta como 10, mas a gente sabe que vale em torno de 9,81, vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Essa distância aqui ao quadrado, né, é o nosso Dzinho aqui, né, é, nesse caso aqui, ó,
se eu estou querendo analisar os dois corpos, imagine que essa maçã está na superfície da Terra. Ou seja, a distância entre os centros desses dois corpos. Então, a distância do centro da Terra até a superfície da Terra vale R. Então, esse D aqui é o valor do R. Se eu pegar aqui e substituir, vamos fazer aqui a continha bem simples, ele já fez para nós. A Terra, por exemplo, possui massa de 5,972 vezes 10 na 24 quilogramas e raio mede 6,371 vezes 10 na 6 metros. Vou botar já no sistema internacional. Logo, podemos calcular o valor médio da gravidade na superfície da Terra. O valor da constante universal ele não deu, mas ele vale 6,67408 vezes 10 na menos 11. Falei para vocês que é um valor bem pequenininho, é 10 na menos 11, tá? Calculando isso aqui, vocês podem calcular em casa, né? Façam aí para ver se eu não estou mentindo para vocês. Calculando isso aqui, a gente chega que o valor da gravidade é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então, imagine a surpresa. Ele conseguiu explicar o movimento de uma coisa caindo na superfície da Terra com uma equação que ele conseguia explicar um fenômeno extraterrestre. Professor, calma, mas o professor só explicou o movimento aqui na Terra, ou seja, da maçã caindo aqui. Tá, tudo bem, bateu ali, vou calcular depois, conferir se o professor não mentiu para nós, né? Mas vamos dizer que está certinho. Agora a gente pode analisar essa mesma equação com a terceira lei de Kepler, porque eu consigo explicar as três leis de Kepler. A primeira e a segunda, eu não vou conseguir mostrar aqui a explicação, porque precisa de uma matemática um pouco mais aprofundada que vocês ainda não têm. Mas a terceira eu consigo explicar aqui com a matemática que vocês têm, tá? Não ter bola para propaganda. Tá? Então, a terceira lei de Kepler diz o quê? Que o período ao quadrado é sobre a distância ao cubo, né? Sobre o raio, né, de órbita ao cubo, é igual a um valor constante. Tá? Então, vamos calcular que isso tem que ser uma constante para cada sistema. Né? Eu falei, o sistema solar tem uma constante, a Terra vai ter outra constante, uma outra estrela muito mais longe vai ter uma outra constante desse valor aqui. Não estou falando da constante universal. A constante universal é para o universo todo. É essa constante aqui da terceira lei de Kepler que eu estou falando agora. Tá? Então, né, eu falei para vocês que a força gravitacional é o que consegue explicar o movimento desses planetas. Ou seja, os planetas só giram em torno, né, de um outro objeto porque eu tenho uma força que segura eles, que é essa força gravitacional. Ou seja, a atração entre o Sol e a Terra, né, tem um certo valor dessa força gravitacional. Por isso que ele gira. Por isso que ele não sai pela tangente, porque na hora, se eu cortar essa força gravitacional, esse objeto vai sair pela tangente, tá? Porque não vai ter mais uma tal que a gente chama de força centrípeta, tá? Na física, né? Que quando a gente está fazendo uma curva, existe essa força centrípeta, tá? Então, na órbita, esse planeta está sempre fazendo uma curva em torno, né? A Terra sempre está fazendo uma curva em torno do Sol. Então, sempre existe essa força centrípeta. E quem vai fazer essa força centrípeta é a força gravitacional. Por isso que eu estou igualando as duas aqui. A força gravitacional é igual à força centrípeta. Tá? Então, peguei e coloquei o valor da força gravitacional que a gente já viu, né, que é a constante gravitacional vezes as massas dividido por d ao quadrado. E a força centrípeta, vocês ainda não viram, mas vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela distância, né? A massa do objeto que está girando, a velocidade que ele está girando em torno desse corpo, dividido pela distância, tá? Aqui ele está calculando aqui e esse Dzinho aqui, tá, pessoal? É a distância entre os centros, tá? É o tamanho da órbita que esse planeta está fazendo. Então, é o tamanho do raio que está
tá girando em torno do outro corpo. Tudo bem? Então, por isso que aqui os 2D têm o mesmo valor, tá? Porque eles são a mesma coisa. Então, aqui eu só tenho uma relação aqui da velocidade, que ele faz com a velocidade angular, tá? E aqui, esse 2π sobre t aqui é o cálculo da velocidade angular, tá? É o quanto demora o período, isso aqui esse tzão aqui a gente chama de período, T maiúsculo. É o quanto tempo ele demora para dar uma volta em torno de si. Então, a gente viu que a Terra tem um período de 1 ano, né? Outros planetas têm um período diferente. Então, esse tzão aqui é o período, tá? É o mesmo período que eu estou falando aqui da constante universal, por isso que está aparecendo aqui, tá? Que é o tempo para completar uma volta. Então, ele está fazendo essa substituição aqui, ó. Né? Então, o V ele está substituindo por WD, então, e o W é 2π sobre T. Quando ele faz essa substituição aqui, ó, o que acontece? Aqui ele pulou um bocado de ponto, de passos aqui, mas ele substituiu, ficou M ômega ao quadrado vezes d ao quadrado, então um d ao quadrado cortou com esse d que está aqui embaixo, então ficou só um d em cima, tá? Por isso que quando ele passou esse d que estava aqui em cima, passou aqui, ó, e virou d ao cubo, tá? Isso aí depois vocês podem tentar fazer em casa, passo a passo, mas a ideia não é que vocês consigam entender de onde saem as equações, tá? Essa é a ideia principal. E depois ele pegou o ômega e substituiu por 2π sobre o período. Então ficou, né, 2π, o ômega estava ao quadrado, ficou 4π ao quadrado, e o período também ficou t ao quadrado, só que ficou aqui embaixo. Aí ele passou para cá, tá? O gm que estava aqui em cima, ele passou dividindo, por isso que veio parar aqui em cima, tá? Então ficou o quê? T ao quadrado sobre esse dzinho ao cubo. O que é esse dzinho mesmo? É o raio, a distância entre os planetas, tá? É a distância entre o Sol e a Terra, nesse caso. É a distância entre a estrela e o planeta que está girando em torno dela, tá? E olha, isso aqui é constante, só depende da massa, né? Que é o que está fazendo esse planeta girar em torno. Então, no nosso sistema solar, qual é a massa que vem aqui? A massa do Sol. Num sistema como Terra e Lua, qual é a massa que vem aqui? A massa da Terra. Então, por isso que cada sistema tem a sua própria constante aqui na terceira lei de Kepler. Mas todos são iguais, só depende do quê? De 4π ao quadrado sobre a constante universal vezes a massa do corpo principal que os outros corpos estão orbitando. Beleza? Então, olha aqui, ó, ele com uma equação tão simples conseguiu explicar a terceira lei de Kepler. Então, ele conseguiu explicar, né, o movimento aqui na Terra, a maçã caindo, chegando no valor da gravidade, e conseguiu explicar, né, por que a terceira lei de Kepler funciona muito bem, tá? Não só isso, como falei para vocês, consegue explicar a primeira e a segunda. Por isso que essa equação é tão elegante, né? Porque ela conseguiu explicar muito bem, né, os movimentos dos corpos. Ele é muito eficiente para explicar os movimentos dos corpos celestes, tá? E dos corpos aqui na Terra também. Beleza? Então, essa relação da... Deixa eu botar aqui. Essa relação entre a equação, o grande passo de Isaac Newton foi essa relação entre o que acontecia aqui na Terra com o que acontecia lá fora. Ele, com uma equação só, conseguiu explicar os dois movimentos. Tá? Então, essa é o que eu quero que vocês entendam, que é a beleza dessa equação, né, a simplicidade dela, para conseguir explicar fenômenos tão diferentes. Isso é a física, pessoal. A física tenta explicar, né, a maioria dos fenômenos com a menor quantidade de equações possíveis. É isso que a gente tenta fazer, tá? E o Isaac Newton foi muito feliz nessa função que conseguiu explicar essa equação aí, tá? Pessoal,
Eu vou deixar as equações para alguns exercícios para vocês fazerem. Provavelmente vocês vão ter algum problemas para trabalhar com notação científica, tá? Mas é só mandar aí as mensagens que a gente pode, né, quem tiver dúvida, a gente pode ir trabalhando, porque notação científica eu sei que é um pouquinho complicado para vocês, tá? Mas vocês podem ir mantendo mensagem que eu tento ajudar. Quando eu falo notação científica, é isso aqui, tá, pessoal? Quando eu fazer essa continha aqui, ó, vocês estão vendo que aqui 10 na menos 11, isso aqui está tudo em notação científica. Então, como que eu faço para multiplicar isso aqui, ó? Né? Então, para fazer essa equação aqui, ó, né, eu vou pegar esse número aqui, ó, até o 8 aqui, ó, 6,67408 aqui, ó, e vou multiplicar por 5,972. Multipliquei esses números e guardei o resultado, ok? Depois vou pegar esse resultado e dividir por 6,371 ao quadrado, né? Então, eu faço isso aqui ao quadrado, né? Vai dar um valor e pego o valor que tinha em cima e divido por esse aqui. Tudo bem? Depois que está feito isso aí, eu vou trabalhar com esses números aqui, ó, 10 na menos 11, 10 na 24 e 10 na 6. Tá? Só uma coisa, quando eu estou elevando isso aqui ao quadrado, o 10 na 6 também está aqui dentro, também tem que ir ao quadrado. Então, vai ficar 10 na 6 ao quadrado, vai ficar 10 na 12. Por que 10 na 12? Porque eu tenho que pegar esse 2 e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes 2, 10 na 12. Tudo bem? Então, agora ficou fácil. Quando eu estou multiplicando, basta somar os expoentes. Ó, menos 11 mais 24. Somei eles, vai dar 13. Quando eu vou dividir, ou seja, e o de cima pelo de baixo, que eu vou fazer aqui agora a divisão, 13 dividido, agora não tem mais 10 na 6, eu já elevei isso aqui ao quadrado, eu tenho 10 na 12, vai ficar 10 na 13, menos o 10 na 12, né? Dividido por 10 na 12. Então, na divisão tem que fazer menos, né? Vai ficar o 13 menos o 12 do expoente. Daí por isso que vai ficar 10. Então, vocês vão ver que esse valor aqui vai dar, se eu fizer a continha aí, né, só com os valores aqui na frente, vai estar em torno de 0,982. Daí o 10 está vindo aqui, ó, porque sobrou um 10 aqui, tá? Um 10 na 1, que vale 10. Tá? Não sei se eu me fiz claro, tá? Mas é bem legal vocês aprenderem a trabalhar com expoente. Se vocês tiverem muita dúvida, vocês me mandam um vídeo que eu tento fazer um vídeo sobre os expoentes, ou eu passo, né, vídeos que já existem sobre o pessoal que trabalha com isso aí, né, vídeos curtos aí de 10 minutos, que explica certinho, né, como se trabalha com essa parte de notação científica, ok? Então, por hoje era isso aí, vou passar depois a lista de exercícios para vocês. Um grande abraço a todos aí, espero que tenham gostado e tenham ficado felizes que Isaac Newton conseguiu, com uma única forma, conseguir explicar movimentos tão distintos. E não se preocupe que depois essa maneira de explicar de Isaac Newton ficou obsoleta, né? Hoje em dia a gente tem outras maneiras de explicar a gravitação universal. Ok? Um grande abraço a todos.